Queridos, estamos aqui novamente, continuando com a nossa matéria Geografia Bíblica. Reitero que é muito bom tê-lo do outro lado da tela, onde você está acompanhando, digamos, dinamicamente a matéria, que é muito instigante, é muito importante. Na aula de número 3, nós terminamos, ou melhor, iniciamos falando da peregrinação pelo deserto. Lembrando que a peregrinação eu trouxe ela em duas esferas: a peregrinação enquanto tribos, enquanto, digamos assim, os filhos de Jacó, cada um era uma tribo, digamos assim, até a formação de nação, viveram em desertos, é claro, o deserto que compreende toda a região da Mesopotâmia. E, evidentemente, quando a gente fala de peregrinação no deserto, a gente vai falar do período em que, depois de terem ficado por mais de 4 séculos como escravos na terra de Mitzraim. Mitzraim é o termo hebraico para Egito, tá? Eretz Mitzraim, ou seja, terra do Egito. Eles vão agora peregrinar no deserto. E essa peregrinação, evidentemente, ela está sendo explicada, ela está sendo, digamos, mostrada geograficamente falando, através da leitura do livro chamado Números. Números, a palavra hebraica para esta expressão é Bamidbar, a palavra grega é aritimoi e a palavra latina é numeri, mas o termo clássico para números é a expressão hebraica Bamidbar, que significa peregrinação no deserto. E mediante essa ideia de peregrinação, eu indico novamente para vocês darem uma olhada, os que têm o livro do IBAD, onde a gente está baseando a nossa fala, dá uma olhada na página de número 39, que nós temos ali a possível rota para o êxodo, a possível rota para a saída, para o Shemot, palavra hebraica êxodo é Shemot. Então a possível rota foi o que está aqui designada nesse mapa da página de número 39. E ali na página 39, tá, a gente vai ter algumas localidades da peregrinação. Mais ou menos assim que diz o texto que está aqui nesse parágrafo. Observar os lugares onde o povo passou em seu trajeto de peregrinação nos ajudará a nos inteirarmos mais com o texto bíblico. Ou seja, quando você lê o texto bíblico e lê as localidades, os oásis, os rios, os mares, digamos assim, os vales, montanhas, localidades onde esse povo passou, você consegue transitar, digamos assim, de maneira mais livre, de maneira mais segura no texto bíblico, entendendo a sua geografia, frisando novamente o quão importante é essa matéria chamada Geografia Bíblica. Então aqui, a partir da página 39, bem embaixo ali, ela vai apresentar alguns locais por onde o povo passou, locais mais importantes que passaram pela peregrinação no deserto. O primeiro local é o local chamado Ramsés. Esse nome se deriva do egípcio, propriedade do rei Ramsés. Ramsés se escreve Ramessés, mas é a propriedade do rei Ramsés. Ramsés tem uma certa diferença. Então, segundo, por exemplo, o Champlin, tanto a terra de Goshen quanto a terra de Ramsés são expressões que apontam para uma só região. Terra de Gozen ou Goshen, onde o povo hebreu morava, e terra de Ramsés é exatamente o mesmo local, segundo expressões de Champlin. Então, esta foi a cidade residência das dinastias egípcias século XIX e século XX, tá? Estou falando antes de Cristo, que fica exatamente no delta do Nilo. A localidade de Ramsés tem sido alvo de muitos debates, mas um grande número de estudiosos apontam para a moderna Quantir, uma cidade que tem no Egito hoje chamada Quantir,
É bem provável que ali tenha sido a terra de Gozen, ou Goshen, ou a terra também conhecida como terra de Ramsés, que tem como aspecto positivo o fato de estar na rota do Êxodo. O aspecto positivo tão somente é porque essa cidade, essa localidade estava na rota do Êxodo, ou seja, da saída das hostes hebreias que estavam ali escravas no Egito há mais de 4 séculos. Quantir, essa cidade, esse local, hoje, ela localizava-se, melhor dizendo, a cerca de 120 quilômetros a nordeste do Cairo. Ou seja, repetindo novamente, frisando, ela se localiza, ela existe, ainda é uma cidade que está lá, habitada, Quantir, que está simplesmente só a 120 quilômetros da capital egípcia, que é a cidade chamada Cairo. Geograficamente falando, vocês observam que esses locais existiram. A Bíblia é verdadeira, a Bíblia é correta. Sucote, um outro local. A palavra Sucote significa tenda ou tabernáculo. Existem 2 Sucotes no Antigo Testamento. Uma está citada em Gênesis 33 e 17, Josué 13 e 27, 1 Reis 7 e 46, 2 Crônicas 4 e 17, Juízes capítulo 8, versos 5, 8, 15 e 16. Mas a Sucote que tratamos aqui é a que se relaciona com o início da peregrinação do povo israelita. O local do primeiro acampamento de Israel após deixar Ramsés. Êxodo 12, 37, 13 e 20 e Números capítulo 33, versos 5 e verso 6. Provavelmente, esse local chamado Sucote, que significa tabernáculo ou tenda, provavelmente ela é situada na fronteira leste da terra de Gozen, ou terra de Goshen. Então, esse local, que foi um dos acampamentos da peregrinação deles, ficava muito próximo da terra onde eles moravam, ou seja, a cidade residência que eles tinham lá no Egito. Lembrando que a expressão Sucote, que é tenda ou tabernáculo, ela faz referência também a uma das festas judaicas, hebreias, que acontecem até hoje. Por exemplo, você sabia que o judeu comemora ainda a festa de Sucote? E aqui eu tenho uma lembrança muito fresca de uma festa chamada Sucote, que justamente era a festa que os judeus estavam encerrando daquele ataque que aconteceu do Hamas no dia 7 de outubro do ano passado, de 2023. Era um Shabat, um sábado sagrado para os judeus, e justamente numa festa de Sucote, o encerramento dela, em que eles foram atacados. Interessante que Israel sempre sofre retaliações nas suas festas, digamos, sagradas. Não à toa tem a guerra do Yom Kippur, a guerra do dia da expiação. E essa outra, esse ataque, essa insurgência, digo até para aliviar a questão, esse ataque terrorista que teve em Israel ano passado, foi justamente no encerramento de uma festa de Sucote, ou festa de tabernáculo, e esse local da peregrinação se chamava Sucote também, uma coincidência interessante. Outro local é Etã, outro local da peregrinação. Etã, no Antigo Testamento, aparece como nome de pessoa. 1 Reis 4 e 31, 1 Crônicas 2, 6 a 8, 6, 42 a 44, aparece como nome de pessoa, e o Salmo 89, ele é atribuído a Etã. Olha que coisa interessante. Mas esse nome também ele aparece como nome de localidade. Segundo Crônicas, capítulo 11, verso 1. Entretanto, a Etã, que faz parte da peregrinação israelita, é mencionada por 4 vezes em Êxodo 13 e 20, Números 33, 6 a 8. Foi o segundo local onde o povo israelita montaram um acampamento após a sua saída do Egito. Segundo o texto bíblico, Etã ficava próxima à entrada do deserto.
Dizem os estudiosos que estava localizada próximo da moderna Sebabiar, aproximadamente 5 quilômetros do lado ocidental do antigo fundo do Golfo. Olha que coisa interessante, esse local que existe até hoje, local do segundo, digamos, acampamento do povo judeu quando saem da terra do Egito em processo de peregrinação. O Mar Vermelho também faz parte do processo da peregrinação no deserto. A expressão original Mar Vermelho é Yam Suf. Yam Suf. E significa o quê? Mar de juncos. Ela fica situado entre o Egito e a Arábia, o Mar Vermelho. Em sua parte setentrional, é dividida em 2 braços pela Península do Sinai. O braço ocidental atualmente é chamado de Golfo de Suez e o oriental, que é chamado de Elanítico ou Golfo de Acaba. Então esse nome Golfo de Suez, Golfo de Acaba, é muito citado quando se remete-se àquela região do Mar Vermelho. Existe um teólogo chamado Buckland, que ele afirma o seguinte, abre aspas para ele: o Golfo de Suez gradualmente se tem estreitado desde a era cristã, secando-se a língua do Mar Vermelho, mas provavelmente devia ter sido perto dos dias atuais lagos amargos. À entrada do Golfo de Acaba estavam os 2 únicos portos do Mar Vermelho mencionados na Bíblia. No Mar Vermelho havia portos que a Bíblia menciona. O porto de Elat e o porto de Ezion-Geber. A parte mais larga do Mar Vermelho, até ao sítio onde se fende em 2 golfos, é de 320 quilômetros. É a parte mais estreita, e a parte mais estreita é a de 160 quilômetros, mais ou menos. A largura do Golfo de Suez é em média de 28 quilômetros, sendo a do Golfo de Acaba consideravelmente menor. O primeiro se comunica com o Mar Mediterrâneo pelo Canal de Suez. É provável que os israelitas tivessem atravessado o Mar Vermelho num ponto que fica a cerca de 48 quilômetros ao norte da atual entrada do Golfo de Suez, isto é, na extremidade setentrional do Mar Vermelho, como ele então era. Como todo o exército egípcio pereceu nas águas, o Mar Vermelho devia ter tido neste lugar pelo menos a largura de 19 quilômetros. O livramento dos israelitas na travessia do Mar Vermelho tornou-se no espírito da nação judaica o maior fato de sua história. Fecha aspas para esse erudito chamado Buckland, que afirma esse último parágrafo que eu citei para vocês. Um outro local de acampamento deles da peregrinação foi o local chamado Refidim, local onde os israelitas acamparam e batalharam antes de chegar ao Sinai, Êxodo 17, 19 e 2 e Números 33 e 14. Muito embora não se tenha atualmente uma localização precisa de onde ficava Refidim, o texto bíblico situa-o entre a luz e o deserto de Sinai. Um local também que eles peregrinaram e acamparam, tá? É o local chamado Cádiz Barneia. A palavra Cádiz significa consagrado. Alguns estudiosos afirmam o seu nome anterior era Hitman e passou a se chamar Cádiz desde que o tabernáculo foi montado ali. Não à toa, a palavra Cádiz é consagrado. É como se o local tivesse sido consagrado a Deus por causa da presença, claro, do tabernáculo. E dentro do tabernáculo, evidentemente, aquela obra arquitetônica inspirada por Deus, que era, em língua hebraica, Arona Kodesh, a Arca da Aliança. Local chamado Cádiz é esse nome porque o local agora consagrado, o tabernáculo, foi montado ali em princípio. Então, outro fato interessante sobre Cádiz, durante muito tempo afirmou-se que a atual cidade egípcia de Ain Kadez, a atual cidade egípcia chamada Ain Kadez, foi chamado de Cádiz Barneia no passado. Contudo,
mais recente, existem muitos estudiosos que acreditam que em El-Keidarat, um verdadeiro oásis no meio do deserto, é a verdadeira Cádiz Barneia bíblica. E esse local se localiza-se ao sul da terra de Israel e ao nordeste da península do Sinai. Então, em si, esses pontos que nós aludimos a você se trata da peregrinação do povo hebreu no deserto e seus respectivos acampamentos. Até a próxima aula e até o próximo vídeo, queridos. Um abraço.